Um tema super falado, mas que ainda gera muita dúvida: o feminismo. O que é exatamente? O que significa ser feminista? E de onde veio tudo isso? Olá, meu nome é Marinda Isabela e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre ideologias, pensamento crítico, livros, estudos e desenvolvimento pessoal. Você já deve ter ouvido que o feminismo é sobre a igualdade entre os homens e as mulheres, certo? Mas será que é só isso? Bora entender de um jeito mais claro e direto o que é feminismo e o que é ser feminista. O feminismo é um movimento que diz que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, principalmente no lado social e econômico, e que é preciso resolver isso com políticas públicas, leis, ações afirmativas e outras iniciativas. Ser feminista, então, seria lutar contra essas injustiças, com base no que o movimento defende. Essa é uma definição mais ampla do feminismo, e foi a que a autora Ana Campanholo considera a mais representativa. Mas o que divide as opiniões é a forma como isso é colocado em prática. Existem vários tipos de feminismo. Alguns grupos, como Free the Nipple ou Femen, por exemplo, acreditam que mostrar o corpo nu é uma forma de protesto contra a opressão feminina. E outros grupos preferem lutar pela igualdade, mas sem essas manifestações radicais. O feminismo que a gente conhece hoje começou lá no século XVIII. Acredite se quiser, foi um homem, William Godwin, que lançou as primeiras ideias. Ele era contra o casamento tradicional, a monogamia e defendia a liberdade sexual. Ideias bem polêmicas para a época. Depois dele veio a Mary Wollstonecraft, que escreveu um livro importantíssimo chamado Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Foi um marco. Para facilitar, dá para dividir a história do feminismo em 4 momentos. Protofeminismo, no século XVIII, primeira onda, no século XIX, segunda onda, no século XX e terceira onda, no século XX e XXI. O protofeminismo foi o comecinho de tudo. As ideias eram bem focadas na liberdade sexual e questionamentos sobre o casamento. Algumas ideias chocavam mesmo. Falavam até de sexo grupal, incesto, etc. Mary Wollstonecraft foi uma das principais vozes, e a vida pessoal dela também causava muito burburinho na época. A primeira onda, no século XIX, aqui o foco já era mais prático. As mulheres começaram a pedir direito ao voto e a trabalhar fora de casa. Durante a Revolução Industrial, algumas mulheres muito pobres começaram a trabalhar nas fábricas. Isso gerou um novo olhar sobre o papel da mulher na sociedade. As americanas Elizabeth Stanton e Lucretia Mott organizaram a famosa Convenção de Seneca Falls, em 1848, nos Estados Unidos. Foi aí que o movimento começou a se articular politicamente. Mas olha só que curioso, muitas mulheres da época não queriam votar. Achavam que isso traria mais deveres do que direitos. Inclusive, surgiu a Liga Antissufragista, um grupo de mulheres que defendiam o trabalho no lar e não queriam essa mudança toda. Segunda onda, depois da Segunda Guerra Mundial. Com os homens na guerra, mulheres foram chamadas para o mercado de trabalho. Quando a guerra acabou, mulheres voltaram para casa por conta própria. Mas o feminismo cresceu ainda mais. Nomes como Betty Friedan e Simone de Beauvoir ficaram famosos nessa fase. As pautas foram ficando mais ideológicas. Liberdade sexual, crítica à família tradicional e defesa do aborto, por exemplo. Foi nessa fase que surgiu o famoso cartaz
We can do it, que significa nós podemos fazer isso, com Naomi Parker mostrando o braço. Ela virou um símbolo da mulher trabalhadora, mas a verdade é que depois ela se casou e decidiu ser dona de casa. Terceira onda, dos anos 90 até hoje. Aqui entra um tema polêmico da ideologia de gênero, que diz que o gênero não é determinado pelo sexo biológico, mas sim por construção social. A filósofa Judith Butler é um dos principais nomes desse pensamento. Esse debate pega fogo até hoje e divide muita gente. A frase, abre aspas, não se nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas, da Simone de Beauvoir, se tornou um dos principais lemas dessa fase. Outra coisa importante, feminismo e femismo não são a mesma coisa. O feminismo busca, em tese, a igualdade. Já o feminismo seria de uma maneira mais radical, que coloca a mulher como superior ao homem e até com certo ódio ao sexo masculino. E quais foram as consequências do feminismo? Vamos ver o que é mito e o que é fato, segundo algumas autoras. Controle de natalidade, verdadeiro. Aborto, verdadeiro. Inserção das mulheres no mercado de trabalho, falso. Segundo Ana Campanholo, foi algo que aconteceu naturalmente e não por causa do movimento. Voto feminino, falso. De acordo com Ana Campanholo, foi uma concessão feita pelos homens, não a conquista das mulheres. Muitas mulheres não queriam votar, e o voto era vinculado à obrigação militar. Ou seja, só quem poderia ir para a guerra votava. Isso era exclusivo dos homens. O feminismo tem várias camadas. Não dá para dividir tudo em lutar por igualdade. Ele tem histórias, ideias complexas e muitas divisões internas. Por isso, é sempre bom estudar, entender os contextos e pensar com a própria cabeça. Pessoal, a mulher é feminilidade, ela é elegância, ela administra o lar, ela é a proteção emocional e espiritual. O cuidado da casa é responsabilidade da mulher, ela instrui os filhos, ela é companheira do homem. A mulher deve reconhecer a autoridade do marido, mas com respeito mútuo. A mulher é submissa ao homem, porque ela é a base do lar. Uma casa sem base não tem como construir estruturas. Já o papel do homem é honrar a família, é protegê-la a ponto de morrer por ela. O homem é o provedor da casa, ele é a força. Tanto o homem quanto a mulher são importantes, mas com papéis diferentes. Mas, atualmente, os papéis estão sendo invertidos e as virtudes estão sendo perdidas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!